e aí a gente pode pensar que, por dar sequência a esse pensamento de que a Bíblia é só para um grupo específico de pessoas iluminadas e preparadas, a gente acaba perdendo o estímulo de investigar a Bíblia. Isso é muito perigoso para a vida cristã, uma vez que você não está se alimentando da palavra, da orientação divina que tem para você, você acaba se afastando dos propósitos que ele tem para você. Então, quando você sai de uma orientação, ou seja, você abre mão da orientação da Bíblia, você acaba recebendo outra orientação, porque o nosso mundo é muito barulhento, o nosso mundo produz muitos ruídos, então tem muita gente o tempo todo querendo tomar a sua atenção. Eu, por exemplo, estou aqui tentando tomar a sua atenção para falar sobre um assunto específico, mas tem outras pessoas, outros grupos, outros canais que querem tomar a sua atenção para te passar futilidade, para vender um produto, e isso não tem nenhum problema em si, mas às vezes é uma coisa que você nem precisa, que é uma coisa que nem vai atender nenhuma necessidade na sua vida. Outros grupos querem transmitir para vocês ideias, querem destruir determinadas ideias que você já tem e colocar outras no lugar. Então, quando você perde a referência da Escritura, você fica à mercê dessas ideias. E como você perde a referência das Escrituras? Quando você pensa que a Bíblia, o estudo da Bíblia e a análise da Bíblia e o entendimento dela é só para um grupo específico de iluminados, pastores, professores ou teólogos que se dedicaram. E isso não é bem assim. Eu quero mostrar para vocês hoje que a Bíblia, responder essa questão, que a Bíblia é simples ou não, a partir de uma experiência que eu tive acesso a estudar, né? Sou formado em teologia, mas eu quero que você, que não é formado em teologia, também possa entender como é importante não se afastar da direção que a Bíblia nos dá. Porque, como eu falei, se você abre mão de se aprofundar nas orientações da Bíblia, outras ideias vão tomar a sua mente. E quem toma a sua mente, domina você. São as ideias que você tem na sua mente que vão dar para você as direções que você vai tomar no seu dia a dia. Então, a Bíblia é simples, Marcelo. Eu preciso das ideias principais, das ideias de Deus, das ideias daquele que criou o mundo e o sustenta. A Bíblia é simples? Eu vou explicar para vocês. Então eu vou começar lendo esse trechinho aqui, ó, que eu preparei para vocês. Olha só. Desde os últimos anos do período patrístico, com sua regra de fé, isso aí lá no terceiro, quarto século, se eu não me engano, até o sétimo século, oitavo, a igreja tem lutado com a clareza das Escrituras. Então essa é uma preocupação da igreja desde muito tempo atrás, para entender se elas estão realmente ao alcance da compreensão humana. Então sempre foi uma questão para a igreja tentar mostrar se a Bíblia ela está ao alcance da compreensão humana ou se ela é reservada apenas para um grupo iluminado. Então essa questão não é nova, ela já é antiga. Continua o texto. Não é à toa que os estudiosos da Bíblia são sempre acusados de tirar do leitor comum o acesso às Escrituras. Depois que um texto é dissecado e submetido a uma legião de teorias acadêmicas, o não especialista, a pessoa comum, como eu e você, apesar de eu ter estudado um pouco, eu também sou comum perto de determinados eruditos, a gente exclama com tristeza: tudo bem, mas o que isso tem a ver comigo? Eu consigo estudar esse texto? As pessoas muitas vezes se perguntam isso. Quando uma pessoa explana a Bíblia, traz um comentário, faz uma pregação, dá uma aula, dá um estudo, ou participa de um podcast, como eu estava ouvindo hoje, um podcast sobre um tema teológico, as pessoas pensam: legal, mas isso aí é para mim? Isso aí funciona para mim? Como é que eu consigo avançar? Como é que eu consigo estudar nesse texto? Então, de repente, você não é teólogo, você é uma pessoa comum, você só limpa a piscina, ou você só faz a sua venda do seu pão, você vai trabalhar, pega o ônibus, ou vai de moto, ou vai de carro. Você é uma pessoa comum. E aí você olha para esses grandes estudos preparados aí por grandes eruditos e pensa: legal, o que isso tem a ver comigo? E como é que eu consigo estudar isso? Então, com toda certeza, a própria consciência da multidão, da pessoa comum, foi envolvida por milhares de opções de interpretação de passagens bíblicas. E isso é um grande choque para quem observa de longe essas confabulações, esses textos e esses materiais. Então, a pessoa comum observa toda aquela explanação que o teólogo dá, toda aquele floreio, aquele discurso, aquela dialética bonita, né? Aquela retórica, na verdade, dialética não, a retórica.
ela fala, puxa vida, isso é bonito, mas como é que funciona na minha vida? Eu não sou estudado nisso aí, eu não frequentei aquela academia, eu não sei inglês, não sei grego, não sei alemão, não sei hebraico, e como é que eu sei que isso é para mim? Então a Bíblia é simples, Marcelo, então eu vou dar 3 pontos para você tentar entender essa questão. A gente vai responder essa pergunta hoje, vai ser bem breve, eu vou passar com você 3 pontos rapidíssimos para responder essa questão. É verdade que a Bíblia é simples? Então eu começo falando no ponto 1.